oração é a arma do cristão. Certamente você já ouviu essa frase. Por muitas vezes, em especial nos cultos de oração da nossa igreja, eu costumo trazer algumas reflexões bíblicas acerca do poder da oração. E eu gostaria de meditar com os irmãos mais uma vez sobre esta arma poderosa que nós temos a favor de nós. Essa arma que a gente pode usar à vontade para quebrar Satanás no meio, né, Didi? Alguém aqui já matou uma cobra? Eita! Não, de verdade mesmo. Tem cobra se me fala de verdade também. Já? Quem? Tá vendo? Já foi picado por cobra. Dizem que antes de você matar a cobra, você tem que acertar ela no meio, né, para ela parar de se rastejar lá e você matar. Não sei se isso é mito ou verdade, mas talvez se você achar uma cobra na sua casa, você vai querer matar ela de qualquer jeito. Lá em Tocantins, uma cobra foi aparecer na cozinha da casa de uma amiga nossa, na fruteira. A pessoa, imagina você está lá na sua sala e você vou pegar uma maçã lá na fruteira da minha cozinha. Você vai lá e vê uma cobra lá toda enrolada na fruteira. A pessoa, lá em Palmas também, acho que tem uns 2 ou 3 anos, está na internet, depois o irmão pode procurar. Tem uma notícia de que uma mulher estava andando na via principal e de repente, no carro, né, de repente no painel apareceu uma cobra. Já pensou, Angélica? O que você ia fazer se aparecesse uma cobra no painel de repente? Sangue de Jesus tem problema, misericórdia. Meus irmãos, Satanás é como uma serpente venenosa que está sempre pronto a dar o bote. E há muitas maneiras da gente evitar que o diabo consiga nos acertar. E ele está ali, astuto, prontinho, jogar aquele bote para pegar a gente. Às vezes em áreas ou momentos, circunstâncias que a gente pensa, não, isso tá, eu estou tão tranquilo com meu Deus, com a minha vida, com a igreja. E muitas vezes a gente não fica muito preparado, atento, e ali ele vai lá e lança o bote dele. Muitas maneiras existem para que eu e você possamos evitar que o diabo consiga nos acertar. E uma dessas maneiras é a oração. A oração é uma arma que quebra Satanás ao meio. E ele detesta crente que ora. Ele detesta crente que ora, porque ele sabe o efeito que a oração pode produzir em nós e através de nós pelo poder de Deus. Então ele conhece, ele sabe, então ele detesta uma igreja que ora, ele detesta um cristão que tenha vida de oração. Ele sabe deste poder de produzir o coração de Deus a nosso favor, e ele não fica nada contente com isso. Por isso nós devemos cultivar uma vida de oração, esta arma poderosa que nós temos. E é sobre isso que eu gostaria de meditar com os irmãos nesta noite. A importância de cultivar uma vida de oração diante dos dias maus. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Daniel capítulo 6. E eu vou estar lendo a partir do versículo de número 7 ao versículo 11. Durante a mensagem eu vou estar falando também acerca dos demais versículos. Mas agora nós vamos ler a partir do versículo 7 ao versículo 11. Daniel capítulo 6, a partir do versículo 7 ao versículo de número 11. Eu vou estar lendo na minha tradução, os irmãos estarão acompanhando. Todos os presidentes do reino, os capitães e príncipes, conselheiros e governadores concordaram em promulgar um edito real e confirmar a proibição de que qualquer que, por um espaço de 30 dias,
fizeram uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma a proibição e assina o edito, para que não seja mudado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por essa razão, o rei Dario assinou o edito e a proibição. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos, e acharam a Daniel orando e suplicando diante de seu Deus. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe com a leitura de sua palavra. Amém. Soldado que vai à guerra tem que ir armado, né? Tem muita gente que travando batalhas na vida sem usar as devidas munições. Uma vez eu já expliquei aqui, dei um exemplo da nossa vida espiritual. Nós vivemos uma guerra constante, né? E durante esta guerra nós travamos muitas batalhas. E muitas vezes nós ficamos presos a algumas batalhas porque nós não estamos com as nossas munições, não estamos usando as armas que temos ao nosso favor, que foram dadas pelo próprio Senhor. E tem muito cristão sendo levado pelas astutas ciladas do inimigo e atacado por ele, porque estão se colocando como alvo fácil. Quando quem mora em lugares onde é mais comum as cobras, né, esses terrenos com muito mato, geralmente, se você tiver uma chácara e a sua casa estiver sendo ali cheio de mato, você tem que fazer uma limpeza, você tem que cuidar, porque senão mato alto, né, você pode entrar uma cobra ali. Já pensou? Entrar na sua cozinha, acho que o Rony já passou por essa experiência também. Entrar ali você não vai perceber, então você tem que estar atento, você tem que estar preparado, então você vai tomar os devidos cuidados, você vai limpar o seu terreno, você vai sempre fazer aquela verificação. Meus irmãos, na vida espiritual nós também precisamos estar atentos, nós devemos estar preparados. A gente não pode pensar que isso nunca vai acontecer comigo, o diabo nunca vai conseguir atacar a minha família, atacar alguma área da minha vida. Eu preciso saber que ele pode fazer isso, porque a Bíblia diz que ele anda como um leão ao nosso redor, buscando a quem possa tragar. Mas eu preciso estar preparado, resistindo ao diabo, para que ele possa fugir, para que ele não possa ter acesso a mim ou a minha família. Então eu preciso estar preparado, eu preciso estar atento, eu preciso estar armado com as munições, né, para serem usadas. E uma das munições que Deus nos dá é justamente o da oração. Olha só que arma poderosa. Nós temos livre acesso ao Pai, nós podemos falar com Deus, nós podemos ter essa comunhão com o Senhor através da oração. Mas tem muita gente que não tem dado valor. E crente que não ora acaba se tornando um crente fraco, que não tem comunhão com Deus, não fala com Deus, e muitas vezes ele se coloca como uma presa fácil. E tem muita gente perdendo tempo de passar de fase, não é passar de fase de jogo, passar de fase das batalhas mesmo, porque não estão usando, não estão orando. Então, às vezes as batalhas elas podem ser até mais curtas, mas a gente mesmo prolonga, porque a gente não tem usado as armas que Deus tem nos dado. E uma dessas armas, como nós estamos meditando nesta noite, é o da oração. Então nós precisamos, meus irmãos, ter na mente e no coração que as batalhas espirituais elas podem ser vencidas quando nós estamos munidos das armas espirituais que Deus colocou à nossa disposição. E a oração é uma dessas armas que temos a nosso favor. E Daniel é o exemplo que nos inspira nesta noite.
Daniel, mesmo estando longe de casa, mesmo estando longe da sua família, ameaçado, perseguido, ele não recuou, ele não se entregou, ele não desistiu de Deus, ele não abriu mão da oração. Ele não abriu mão da oração, e por causa da oração, por causa da sinceridade do coração de Daniel, por causa da fé, Deus fez de Daniel um homem vitorioso. Daniel foi abençoado por Deus, porque ele cultivou uma vida de comunhão com Deus, ele cultivou uma vida de oração. Mas dentre tantas lições que nós podemos extrair para as nossas vidas a respeito do testemunho de Daniel, eu quero deixar 3 lições preciosas aos nossos corações nesta noite. Em primeiro lugar, eu preciso entender que diante das crises espirituais, diante dos dias maus, das batalhas que nós travamos, eu preciso entender que a oração é um impulso para a vitória. Eu preciso entender que a oração é indispensável na minha vida espiritual. A gente sabe que Daniel, ele se destacava no governo porque ele era um homem justo, ele era um homem íntegro, ele fazia as coisas da melhor forma, corretamente. Ele tinha muitas qualidades. Isso os irmãos conhecem. Só que isso estava trazendo inveja aos seus colegas de trabalho, aqueles que também trabalhavam no governo. E a inveja e a maldade era tanto que eles maquinaram ali um plano para derrubar Daniel. Eles queriam, por todo custo, achar um erro na vida de Daniel. Tem gente que é especialista em procurar defeitos na vida dos outros, não é? Será que hoje, ainda hoje, existe gente assim? Inveja é terrível, meus irmãos. Tem gente que não aguenta ver alguém subir na vida, ser abençoado, que já faz de tudo para prejudicar. Já viu isso? Você não pode ser promovido no seu trabalho, você não pode receber um elogio do seu chefe ou do seu supervisor, não pode colocar ali o seu retrato como funcionário do mês, que a inveja vem. As pessoas vêm para cima mesmo de inveja, tentando me prejudicar, tentando me derrubar. Isso é terrível. Os invejosos realmente são raça de víboras, cobras venenosas do inferno, bando de desocupados. E Daniel estava experimentando exatamente isso. Daniel estava crescendo na vida, ele estava se destacando no governo, porque ele tinha qualidades pessoais e ele tinha qualidades espirituais. Ele não estava fazendo nada de errado, ele não estava pisando no próximo, no seu companheiro, no seu colega para ele subir, não. Ele estava subindo de forma natural. Deus estava com Daniel, mas muitos colegas ali do seu convívio, do seu ambiente de governo, de trabalho, estavam insatisfeitos com o progresso de Daniel. E aí eles estavam com tanta inveja que eles começaram a maquinar um plano, algo que pudesse derrubar Daniel. Eles maquinaram para achar alguma coisa errada na vida dele, para prejudicar. Mas como eles procuraram ali no Google da época, procuraram ali, fizeram realmente investigaram ali a vida dele e não acharam nada de errado em Daniel, eles tiveram um outro plano, um plano perverso, um plano maldoso. Bem, nós não achamos nada de errado na vida de Daniel, a gente procurou, mas não, a gente não achou. Então agora nós vamos derrubar Daniel envolvendo a sua fé, envolvendo o seu Deus. Vejam que eles procuraram, investigaram, não acharam nada de errado na vida dele. E então eles tiveram a ideia maldosa de prejudicá-lo com relação ao comportamento espiritual de Daniel para com o Senhor. E então eles bolaram um plano e falaram com o rei Dario para que ele pudesse emitir um decreto, uma lei, em que qualquer pessoa que orasse a qualquer divindade por um período de 30 dias, se alguém fosse pego orando,
seria castigado, sofreria uma punição, seria jogado na cova dos leões. E fizeram isso justamente para atacar Daniel. Olha só. E aí? Será que Daniel parou de orar? Será que Daniel pensou, agora realmente eu vou ter que parar, agora eles conseguiram me derrubar? Será que Daniel fez assim? Não. Daniel sabia perfeitamente do que ele estaria por enfrentar, da batalha que ele estaria por enfrentar. Daniel sabia das circunstâncias que ele estava passando, que ele iria passar. E eu lhe pergunto mais uma vez, será que Daniel se curvou diante da batalha? Não. Daniel se curvou sim, mas não para o problema, não para a ameaça humana, mas ele se curvou em oração para o Deus vivo. Daniel tinha desejo de orar, porque ele sabia que o Senhor poderia entrar com a sua providência e poderia mudar toda aquela situação. Daniel sabia que Deus poderia livrá-los dos homens invejosos, da maldade de seus inimigos. Quais são as suas batalhas? Quais são os seus problemas? Será que você entrou nesse santuário nesta noite envolvido numa situação muito difícil no seu trabalho, com tanta gente invejosa querendo lhe prejudicar? Será que você tem alguém do seu convívio de amizade ou da sua própria família que seja também perverso, invejoso, que não aguenta ver você prosperar, não aguenta ver você crescer, ser abençoado, também quer lhe prejudicar, quer lhe derrubar? Talvez você tenha adentrado esse santuário também com este pensamento. Meu querido amigo, seja qual for o seu problema, não se curve diante dele, mas se curve sim diante do Deus vivo em oração, ao Senhor dos senhores, ao Rei dos reis, que é o nosso Deus. E se você fizer assim como eu, nós estaremos nos impulsionando a nossa força para combater o mal e para vencer o inimigo. Então use, meu querido irmão, a oração como uma arma poderosa em meio às batalhas desta vida. Em segundo lugar, eu gostaria que os irmãos entendessem que diante dos dias maus, das crises que nós passamos ou das batalhas que nós travamos, a oração abre as janelas do coração. O versículo 10 que nós lemos diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Eu acho muito interessante um comentário que a tradução da Nova Bíblia Viva, quando ela traz, ela diz que o quarto de Daniel ficava no 2º andar, ficava num lugar, num patamar bem mais alto. E Daniel então orava de joelho 3 vezes por dia, dando graças ao seu Deus. Daniel se ajoelhou para orar, para adorar, e ele estava acostumado a fazer isso. Daniel tinha essa prática na vida dele, uma prática de adorar a Deus, uma prática de uma vida de oração. Mas algo também nos chama a atenção, isso foi mencionado certa vez pelo professor Dr. Amorim na escola bíblica dominical, o fato das janelas do quarto de Daniel serem voltadas para Jerusalém. Isso é algo interessante que o texto nos traz, um detalhe a ser observado. Eu moro ali no andar de cima da casa do meu pai, são 3 andares, eu moro no último, e quando eu abro as janelas eu consigo ver o plano piloto. Eu consigo ver a torre de TV, consigo ver a torre digital, consigo ver o HFA, a região ali do Parque da Cidade, consigo ver Tabatinga-Sul, aquela fábrica da Coca-Cola, consigo ver Águas Claras, os prédios bonitos ali de Águas Claras.
E eu falei agora, até estava comentando com a Angélica antes do culto, não sei se ela, aliás, ela se lembrou, né, que eu mandei uma mensagem para ela uma vez, falando: olha, está chovendo aí em Águas Claras, porque eu tinha aberto a janela e eu vi que ali não tinha nem como ver os prédios, né, muita chuva. Aí eu falei: ó, está chovendo aí, né? Eu fico imaginando, meus irmãos, Daniel abrindo as janelas do seu quarto e vendo Jerusalém. É tão bom quando você abre a janela do seu coração e você vê coisas boas. É tão bom quando a gente abre a janela do nosso coração e a gente vê o que Deus tem feito por nós, as suas obras, as suas bênçãos. Eu tenho uma estante também que eu coloco alguns livros ali que eu já li, eu vou ler, uns livros principais, e essa estante fica do lado da janela também. Então, é como se a parede fosse aqui, a estante daqui, e eu fico sentado aqui do lado da janela. Então, basta olhar para a direita, eu vejo todo o plano, toda a paisagem. E às vezes a Kézia me pega olhando assim para o horizonte, para o céu, mirando meus olhos lá para o plano, e ela vê que eu estou pensativo naquele momento. E muitas vezes ali, meus irmãos, eu medito, eu reflito no que Deus fez na minha vida, e eu fico pensando também no que Deus pode fazer na minha vida. Ali eu lembro de tudo que Deus já fez por mim, dos momentos que eu já passei na minha vida, mas eu também tenho muitos planos que eu faço ali na minha mente, olhando ali para o horizonte, para o plano piloto, para as cidades. Eu também faço muitos planos ali. Então às vezes eu fico ali meditando, eu fico falando com Deus, ainda que às vezes com os olhos abertos, mas eu vou falando com Deus, eu vou orando, olhando ali para o Brasil, para o plano piloto. Mas ali também eu tenho algumas imagens que me trazem recordações que não são muito boas, são tristes, porque eu consigo ver ali também hospitais, né? Eu consigo ver a placa do HFA, eu vejo ali a direção do Santa Marta, do Anchieta, eu vejo ali o parque da cidade, o cemitério. Então muitas vezes eu fico ali pensando e fico triste também, mas ao mesmo tempo eu olho e faço reflexões, orando com esperança ao meu Deus. O texto diz que ali Daniel orava de joelhos 3 vezes por dia, dando graças ao seu Deus. Ele olhava para Jerusalém, não para a Babilônia, mas para Jerusalém. Então imagino que Daniel realmente deve ao orar, falar com Deus, ele lembrava do que Deus já tinha feito por ele, de toda a sua vida, mas ele também orava já agradecendo ao Senhor pelo que Deus iria fazer na vida dele, já com uma expectativa, já com uma esperança de dias melhores. Meu querido, você pode ter 1000 problemas neste mundo, 1000 batalhas, mas a janela do seu coração deve estar sempre aberta para o Senhor, para a esperança de dias melhores que Ele pode nos conceder. Aqui nós vemos tantas coisas, né? A gente também olha, eu olho para ali, eu também lembro da corrupção, da bandidagem, que muitas vezes, infelizmente, os políticos, né, já carregam essa fama. Não estou generalizando, mas é a fama que os políticos têm. Mas se o meu coração, se o seu coração estiver inclinado somente para essas coisas daqui, nós vamos acabar nos curvando diante delas e vamos sofrer. O nosso coração deve estar aberto para a Nova Jerusalém, para o que Deus pode fazer por nós, para a esperança que Deus pode dar para um amigo que não é crente, para a esperança que Deus pode dar para uma família que esteja destruída. Nós precisamos olhar para Jerusalém, de lá é que vem o nosso socorro. Deus nos livra das covas dos leões, Deus nos livra do pecado, dos perigos deste mundo, dos inimigos, Deus nos livra das garras de Satanás. E nós precisamos cultivar uma vida de oração, e nós precisamos entender que a vida de oração, ela é a janela do nosso próprio coração para termos uma comunhão com o Senhor nosso Deus. Mas em terceiro e último lugar,
diante dos dias maus que nós vivemos, das batalhas que travamos, nós precisamos entender que a oração nos faz desfrutar de uma íntima comunhão com o Senhor. Diante daquela batalha que Daniel estava vivendo, com a sua vida ali ameaçada, Daniel ergue o seu coração diante de Deus e o adora, dando graças ao Senhor. Daniel sabia que o Senhor não iria abandoná-lo. Daniel sabia que Deus estava com ele. Daniel mantinha uma comunhão com o Senhor. E a oração era o elo poderoso dessa comunhão que Daniel desfrutava. O texto diz que ele estava acostumado a fazer isso. Ele fazia 3 vezes por dia. Uma vida que é constante, contexto aplicado aos nossos corações. As batalhas, as crises, o tempo não podem nos impedir da gente ter uma vida de oração com o Senhor. Os ventos contrários não podem nos prejudicar com relação à nossa comunhão com o Senhor. Daniel, ele experimentou o poder de Deus na sua vida. O rei Dario, quando assinou ali o decreto, aqueles colegas ali de Daniel, um bando de invejosos, de sepultura, eles maquinaram ali até achar o que pudesse prejudicar Daniel. E fizeram o rei Dario assinar um decreto em que qualquer pessoa que orasse ao seu Deus, se fosse vista, seria lançada na cova dos leões. E aí Daniel não parou de orar. As pessoas comunicaram ao rei Dario: Daniel, nós vimos Daniel orando, nós vimos Daniel desobedecendo os seus decretos. E agora o senhor assinou, tem que cumprir. A lei não poderia ser, o decreto não poderia ser revogado. E aí o rei Dario, que gostava de Daniel, ele ficou muito triste ao saber que Daniel foi pego nesse sentido, desobedecendo o decreto dele. O rei Dario gostava de Daniel, então ele ficou triste. E naquela noite, o texto sagrado diz que o rei nem conseguiu dormir. Ele nem quis saber de música, porque muitos eles tocavam instrumentos, né, para alegrar as noites do rei. Mas naquele dia ele falou: não, eu não quero ouvir música. Ele não conseguiu dormir quando soube que Daniel desobedeceu e tinha que cumprir, né, o que o decreto dizia. Então Daniel foi jogado na cova dos leões e o rei Dario ficou ali incomodado com aquilo. No outro dia, logo cedo, o rei chegou ali na cova e chamou por Daniel, porque antes ele havia desejado: Daniel, pede o seu Deus para o livrar. No outro dia, então, quando o rei chegou ali, tiraram a pedra, ele chamou Daniel, e aí Daniel respondeu. Daniel estava vivo. Os anjos ali fecharam as bocas dos leões e nada aconteceu com este homem de Deus. Deus livrou Daniel da cova dos leões. E esse testemunho foi tão bonito que Deus fez justiça, né? Ele pegou aquelas pessoas, ele mandou que trouxesse aquelas pessoas que tinham acusado Daniel, e aquelas pessoas é que foram parar na cova dos leões. E Daniel e o rei Dario, ele então promulgou uma lei, um decreto em que todos deveriam reverenciar o Deus de Daniel. Olha só que história bonita. Por causa de um homem temente a Deus, um homem que cultivava uma vida com Deus, uma vida de oração, ele foi abençoado pelo Senhor. Deus fez justiça, Deus livrou Daniel da morte, Deus livrou Daniel de ser ali acabado, consumido pelos leões. Deus salvou Daniel.
Deus pode mudar qualquer circunstância na minha e na sua vida. Quando nós nos colocamos de joelhos diante de Deus, quando nós nos curvamos diante de Deus, Deus pode agir em nós de uma forma tremenda, de uma forma maravilhosa. Ele pode nos surpreender, podemos dizer assim, com coisas que nem pudéssemos imaginar. E Deus pode reverter, Deus pode nos abençoar, Deus pode mostrar realmente: olha, você é um servo fiel, Deus é justo. Eu quero convidar você nesta noite a que você entregue, para que você entregue a sua vida agora diante do Senhor. Talvez você esteja se sentindo como Daniel na cova dos leões, talvez você esteja se sentindo como Daniel, ameaçado pelos inimigos, um ambiente hostil, um ambiente ruim de trabalho ou familiar, e você agora pode colocar sua vida, sua família diante do Senhor, dizendo: Senhor, o Senhor conhece a minha vida, o meu coração, o Senhor sabe que eu tenho sido fiel a Ti, e se eu tenho falhado em alguma coisa, eu peço perdão, mas que o Senhor possa me abençoar. Esse é o desejo do meu coração, que o Senhor possa abençoar a minha família. Feche seus olhos neste momento, esteja orando ao Senhor, colocando a sua vida, a sua família diante de Deus. Vamos ter este momento de reflexão pessoal. Coloque a sua vida diante do Senhor. Coloque os seus planos diante de Deus. Olhe para Jerusalém, olhe para aquilo que o Senhor pode fazer na sua vida. Tenha esperança de dias melhores no Senhor. Não se curve, meu querido, diante dos problemas, das ameaças, das tristezas, das decepções, mas se curve sim diante de Deus, nosso Deus, que é vivo e poderoso para agir em nós e através de nós. Um Deus que pode mudar situações, um Deus que pode escrever uma nova história, que pode nos dar novas oportunidades. Olhe com fé agora, olhe com esperança para o Senhor e ore ao Senhor, pedindo para que Deus o abençoe, para que Deus abençoe a sua vida.